E aí, pessoal? Bom, vamos voltar a falar desse tema porque ele toca em questões de comportamento, ele toca em questões psicológicas. E uma pergunta que muitas pessoas vêm se fazendo é como é que pode uma mãe ter deixado o seu filho em segundo plano pelo amor a um amante, pelo amor a um namorado? Essa é a primeira pergunta que muitos se fazem. Contudo, é importante já abordar essa questão com algumas referências, com algumas perspectivas e evidências. Quais são elas? Primeiro ponto, não existe essa coisa de instinto materno. Não existe isso. Não existe instinto materno. Não existe um padrão fixo de resposta que seja inabalável e que sempre irá prevalecer. Isso não existe. Existem várias evidências de que isso não existe, pelo menos na espécie humana não existe. Então é o primeiro ponto. Não existe isso. O que existe são respostas, são comportamentos que estão determinados por contingências. E pode ser que exista mesmo um componente de instinto materno, mas ele não é prevalente, não é único, não é unipolar. O comportamento não vai ser somente produzido em função desse tipo de variável. Pode ser que exista essa variável num campo mais filogenético, e ela não tem um papel preponderante, pelo que observamos pelas evidências históricas em psicologia, em outras áreas. Existe a variável ontogenética, que é a própria história de vida da pessoa, tem que ser analisada, as contingências da história de vida, de como essa pessoa viveu, ao que ela foi submetida, como ela está sendo influenciada, e o cultural. Então, como se existem esses três eixos, a variável também de grupos, né, a cultural, de como grupos influenciam as pessoas e como as pessoas também são guiadas por padrões de grupos, cultura. Então, tudo isso tem que ser analisado. Como tudo isso tem que ser analisado, o que ficou em baixa numa situação dessa é exatamente o que seria o componente filogenético enquanto instinto materno. E ficou mesmo em baixa. O que se sobrepôs a isso? Se sobrepôs, muito possivelmente, o aspecto cultural e o aspecto da história de vida da pessoa. E aí, vamos pegar no caso aí de Monique Medeiros, né? A namorada aí de Jairinho, que é o acusado do assassinato e da tortura de crianças. Bom, ela nitidamente acabou se colocando mais do lado dele do que do lado da criança. E aí, quais são as contingências envolvidas? Eu creio que tem um papel grande da mãe dela, tá? Também, apesar de ter um apego muito grande ao neto, mas ambas, tanto ela quanto a própria mãe, parece que um pouco cegas para o perigo desse namorado, o perigo desse cara. E estavam muito deslumbradas, ou ela pelo menos parece que nitidamente deslumbrada com o poder do cara. Então, deslumbradas, com medo também, mas um deslumbre. Esse cara é muito poderoso, esse cara é inatingível, não vai cometer uma atrocidade no primeiro momento, talvez, né? Porque o cara é vereador, o cara é um médico, o cara tem noção das coisas, não vai cometer uma atrocidade dessas. E depois de cometido, claro, na cabeça dela, não sei o que se passou a gente nunca sabe se passou na cabeça de ninguém, né? Nem na cabeça dela, nem da mãe, mas parece, né? Parece pelas evidências, na cabeça dela ela faz uma escolha de ficar do lado desse namorado, porque é um cálculo mesmo que algumas pessoas fazem, e apaixonada possivelmente também, esse cegamento e essa patologia que é a paixão. Muitas vezes a pessoa fica louca, adoece, enlouquecida e coloca tudo em segundo plano e fica somente o objeto da paixão em primeiro plano. E é algo comum, essa coisa de as pessoas ficam chocadas, tudo porque isso está na mídia, mas é algo que eu não vou dizer que é o mais frequente, mas é algo que não é tão raro assim, mães trocarem seus maridos, os padrastos, trocarem os filhos pelos padrastos. Então isso é muito comum, de começar um novo relacionamento, de o padrasto começar a ter rivalidade com filhos, e os filhos terem que sair de casa, os filhos irem embora e morar com o pai, ou a mãe ficar do lado do amante, do padrasto. Isso é muito comum, e o contrário também, e o pai ficar do lado de uma madrasta. Até mais comum ainda, pelo que parece. Então, homens abandonarem filhos, obviamente, estatística, é muito mais comum. E também casos assim onde há o padrasto ou a madrasta, no caso, os homens ficarem do lado das madrastas.
Então, tanto que até a figura da madrasta má é muito mais emblemática e simbólica na cultura e tudo. Mas vamos falar de cultura, também tem aspectos culturais. Nós estamos vivendo um enlouquecimento coletivo de parte da nossa população, que está fazendo um elogio do poder, da força. Há hoje pessoas governando o país que fazem elogio do poder, da força, da ostentação da grana, do poder do dinheiro, do poder financeiro. Então, esse é o lado cultural que a gente não pode deixar de levar em conta. Isso é muito forte hoje. A valorização e a ostentação mesmo, ostentação de beleza nas redes sociais, ostentação de viagens, ostentação de luxo, muita ostentação, principalmente o meio do Instagram, por exemplo, né? Não estou dizendo que é só isso, mas é onde mais prevalece. Então as pessoas estão ostentando muito, há uma valorização disso, uma valorização do poder financeiro, uma valorização da grana, e isso teve peso sim. A mãe dela, ou ela olhando para a situação, nossa, minha filha agora mudou de vida, minha filha tem uma vida completamente nova e agora ela está feliz, porque agora ela pode, até ela falando isso, falando para o pai da criança depois, eu estou podendo dar escola, estou podendo pagar uma escola cara. Ela não falou nem uma escola de qualidade cara. Então teve um acento nisso, que ela estava podendo pagar uma escola cara para o filho. E aí, toda essa questão do poder financeiro, da grana que que as pessoas acham que pode comprar absolutamente tudo, que pode resolver tudo. E não é simplesmente isso, né? Então, precisa-se de muito mais na vida, porque tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Então, e aí a questão dos limites, que ficam totalmente abalados com excesso de poder. E a noção mesmo de si, a noção do casal ali, de que é poder, de que onde o poder pode levar e como o poder faz as pessoas se sentirem completamente inatingíveis, impassíveis de punição. Então as pessoas se sentem de uma forma que elas jamais serão punidas, porque vão escalando nas suas ilegalidades, na imoralidade, o que seja, e vão escalando e não vai ocorrendo punição, e não vai ocorrendo um limite, não vai ocorrendo uma convivência com as consequências do que se faz. A tendência é a pessoa perder um pouco a noção do que ela pode e do que ela não pode, a noção de limites, a noção de relação com as consequências do que se faz, um pouco de juízo de realidade mesmo. Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, porque temos que pensar também esse nível cultural. O Brasil está vivendo um drama sério de valores, Então, esses valores, eles são importantes para se pensar o que as pessoas fazem, quais valores estão sendo cultivados. E falar em nome de Deus é uma coisa complicadíssima. As pessoas que se julgam escolhidas por Deus, as pessoas que estão hoje governando o país, estão assim, governando com base no quê? No elogio da violência e ainda falando que são escolhidas por Deus. É muito bizarro. E se colocar como escolhido por Deus é perigosíssimo, porque eu sou escolhido por Deus, eu posso fazer o que eu quiser em nome de Deus, porque é em nome de Deus, e só Deus tem razões que só Ele conhece, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Essa maneira de ficar justificando tudo que é torto, tudo que é injusto. Deus porque Deus não é somente bom, Ele é justo. Quando comete algo nitidamente, quando a gente vê as pessoas cometendo algo nitidamente injusto, e a gente tentando atribuir a Deus e dizer que Ele não é somente bom, as pessoas fazendo crueldades e outros tentando justificar, porque Deus não é somente bom, ou acontecendo crueldades, atrocidades, e as pessoas tentando dizer que Deus não é somente bom, que Ele é justo. Mas que justiça é essa que ninguém entende? Esse que é o ponto. Então, falar em nome de Deus é falar que ele escreve por linhas tortas, ou que Ele não é somente bom, Ele também é justo, é uma maneira de justificar a atrocidade. Então, é perigosíssimo. Então, esse discurso que está tentando se apossar da cultura brasileira hoje, esse discurso de religioso, esse discurso de colocar Deus acima de tudo, de que Constituição não, Bíblia sim, esse é perigosíssimo. Isso pode levar muitas pessoas a cometerem sim atrocidades. Nós temos um caso aí exemplar disso. E aí fica o que para mim? Fica muito mais imediato o que para mim, enquanto ideia do que tem que ser feito. Nós temos que lutar para, pelo menos, para o primeiro passo, para lutar para acabar com as milícias. Então, claro, estamos muito longe disso, o poder deles é crescente. Sim, estamos muito longe, mas uma coisa tem que ficar claro, que isso a gente tem que travar uma luta muito séria no Brasil
para acabar com isso, porque está se alastrando e está saindo dos domínios do estado do Rio de Janeiro para o Brasil todo, porque o governo federal, desde o início, o Jair Bolsonaro, desde o início, é alguém que claramente, várias declarações de apoio a milícias e de apoio a essa mentalidade. Então, nós temos hoje pessoas que estão governando o Brasil que têm como sonho de instalação do poder uma instalação via milícias, e a gente tem que lutar contra isso. É mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês aqui. Obrigado. A gente vai se falando. Um abraço.